Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos iniciando mais uma live teológica de quinta-feira e para nós é uma grande alegria poder estar com você, entrando na sua casa, no seu ambiente familiar, levando a respeito da Palavra de Deus a verdade esclarecida aos nossos corações. Que você possa estar atento, lembrando que hoje nós vamos estar vendo um tema interessantíssimo sobre as aparentes contradições do Novo Testamento. Então, para que você possa se inteirar mais do assunto e entender melhor, é necessário que você tenha a sua Bíblia em mãos, seja a Bíblia física ou a Bíblia digital no celular, mas é importantíssimo que você acompanhe os textos para entender melhor o nosso assunto de hoje. Hoje nós temos uma super presença especial aqui que já vou apresentar, mas lembrando que essa live é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição com mais de 50 anos de história, de investimento no reino de Deus e na vida dos vocacionados e chamados para o ministério. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a Bíblia é encarada como realmente ela é, Palavra de Deus. Venha você também fazer parte da família FBP, pois aqui a sua vocação é levada a sério. A Faculdade Batista Pioneira é a instituição número 1 entre as faculdades batistas do Brasil. Venha você também conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos e daquilo que temos a lhe oferecer. Acesse o nosso portal batistapioneira.edu.br e conheça um pouquinho mais de nossos cursos. Convido você nesse momento a compartilhar essa live, esse nosso bate-papo, para que outras pessoas possam chegar até essa live e entender um pouquinho mais a respeito daqueles textos que parecem se contradizer no Novo Testamento. Então, pedimos essa ajuda para você que está como nosso espectador, para nos ajudar compartilhando também, marcando irmãos da sua igreja, irmãos que gostam de entender o mundo por trás do texto, entender o contexto bíblico. Marque aí nos comentários para que esses irmãos possam participar conosco. E também pedimos que você marque nos comentários a igreja a qual você congrega e a cidade de onde você está nos assistindo. Hoje temos aqui uma presença ilustre do pastor Vanderlei Schack, foi meu professor na época de seminário, hoje é meu colega de trabalho, é uma honra tê-lo aqui, pastor, seja muito bem-vindo. Ok, muito obrigado, pastor Natan, muito boa noite a você, muito boa noite a Delise também, muito boa noite a todos os nossos espectadores. Desejamos aí uma excelente programação a todos vocês com a bênção de Deus. Maravilha, pastor. Pastor Vanderlei Schack é esposo da Aline, pai do Daniel e do Samuel, é graduado, mestre e doutor em teologia, é um dos pastores da Primeira Igreja Batista em Ijuí, atuando na região sul de Ijuí. Também é professor aqui na Faculdade Batista Pioneira desde o ano de 2005, onde tem lecionado as disciplinas de Evangelhos, Atos, Apocalipse, Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais. Resumindo, leciona Novo Testamento aqui. Então, ninguém melhor para falar a respeito de aparentes contradições no Novo Testamento do que o nosso
professor de Novo Testamento. Então, a nossa temática de hoje, muito interessante, já na semana passada estávamos anunciando que é aparentes contradições no Novo Testamento. Será que são aparentes? Será que são contradições mesmo? Pode ser que às vezes você é questionado no seu trabalho, na faculdade, na escola, a respeito de alguns textos que parecem não casarem, não fecharem, não combinarem no enredo do Novo Testamento. Hoje pode ser que você tire a dúvida de alguns desses textos. Então, vamos lá para o primeiro bloco de perguntas, pastor. A primeira pergunta é a seguinte: existem contradições no Novo Testamento? Olha, não se pode dizer especificamente que existem contradições. O que às vezes acontece é que o leitor da Bíblia acaba usando um texto isolado, é o que se chama de texto fora de contexto, se usa para qualquer pretexto. Então, quando algum texto é usado fora do seu contexto, evidentemente ele pode vir a se tornar uma contradição, porque ele não está sendo explicado de acordo com aquilo que o contexto maior, que uma moldura maior quer explicar ali em torno daquele texto, né? Então é necessário olhar alguns versículos anteriores e outros posteriores para poder entender um determinado versículo ou texto da Bíblia, né? Uma perícope, que a gente chama, né? Um determinado grupo de versículos que às vezes as pessoas leem somente aquilo e acabam não conseguindo entender muito bem, e aí sim, então pode aparentemente aparecer, né, a tal de contradição. Mas é o que nós vamos tentar fazer aqui, explicar as prováveis contradições. Beleza, ótimo, pastor. Então já vimos que não são contradições. Na verdade, são aparentes contradições. Mas uma pergunta em seguida a essas aparentes contradições, elas invalidam o Novo Testamento? Como a gente pode lidar quando encontra uma aparente contradição? Devemos deixar esse texto de lado, né? Coloca ele meio de lado ali porque é difícil de explicar, ou a gente encara o texto, tenta achar uma boa explicação, ou a gente inventa uma explicação? Como que a gente lida com as aparentes contradições? É melhor não inventar a explicação e ficar no que o texto diz, né? Mas vamos lá. As aparentes contradições, elas não invalidam o Novo Testamento, pastor Natan, em hipótese alguma. Pelo contrário, o que essas aparentes contradições nos ajudam a fazer? Veja só, são diversos autores, diversos testemunhos, falando de lugares diferentes, sobre o mesmo assunto, às vezes até mesmo sem saber o que um estava falando, que o outro estava falando. É o caso dos evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e João também. E todas essas testemunhas, esses testemunhos, então acabam confirmando ainda mais o Novo Testamento. Então, mesmo que a gente passa por uma análise criteriosa o Novo Testamento e essas contradições, então nós teremos aí uma confirmação ainda maior do Novo Testamento, uma legitimidade, uma autenticação maior do Novo Testamento, até mesmo a partir das aparentes contradições. Maravilha, pastor, maravilha. Então, nós já tivemos aqui uma boa explicação a respeito das aparentes contradições. Existem, são reais, não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento a gente também tem. Devido ao nosso tempo, nós vamos resumir um pouquinho aqui ao Novo Testamento e também resumir a uma quantidade específica aqui de perguntas e de textos que a gente encontra no Novo Testamento. Então vamos agora para um período mais prático aqui da nossa live de hoje. Então vamos entrar com a seguinte pergunta agora nesse bloco mais prático, a respeito dos cegos de Jericó. Nós encontramos nos evangelhos, lá em Mateus 20, versículo 29 a 34, Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35, nos versículos subsequentes, que Jesus ele curou um cego em Jericó. Parece que está meio estranho, né? Em Mateus, diz que Jesus curou na saída 2 cegos. Em Marcos, na chegada e saída, sendo que um dos cegos é nominado, que era Bartimeu, filho de Timeu. Em Lucas, a Bíblia diz que ao aproximar-se de Jericó,
um homem cego se aproximou dele. Como explicar? Era 1, 2 cegos? Quem que era o cego? Era Bartimeu mesmo? Como que a gente poderia ter uma boa explicação desse texto, pastor? Pergunta difícil aí do pastor Natan, né? Mas veja, o que acontece? Alguns estudiosos acham que houve a antiga cidade de Jericó e outros acham que não houve e aquela antiga e a nova são a mesma coisa. Então, aqueles que acham que houve lá a antiga Jericó e a nova Jericó, talvez geograficamente um pouquinho deslocado, em lugares diferentes, então eles dizem que tentam harmonizar esses textos aí de Mateus, Marcos e Lucas, dizendo que um foi curado quando Jesus saía da cidade e outro quando Jesus estava entrando, ou seja, saindo de uma cidade, saindo da antiga e entrando na nova, né? Mas também parece que não há muita sustentação aí nessa explicação. Então, o que se poderia dizer é o seguinte: o que os evangelistas querem dizer é que houve a cura. E onde há duas pessoas, evidentemente, logicamente, também existe uma pessoa, né? Então não tem como fugir disso. O que acontece com Marcos? Marcos possivelmente conheceu esse um cego e vai descrever que a cura foi com ele, né? O filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Então, possivelmente pode ter acontecido isso, que eles, de uma dupla de cegos, então descreveram aquele mais importante lá na multidão, ou aquele que se destacava, ou aquele que gritava mais por Jesus, ou que era uma espécie de líder dos dois, e esse então acaba sendo destacado pelo nome, ou então até mesmo para mostrar que dentro de toda aquela multidão houve uma cura, né? Porque algumas pessoas poderiam estar entrando na cidade de Jericó, outras já saindo, né? E os cegos deviam estar por ali também. Pode ser também uma explicação razoável aí, que talvez um foi curado na entrada, no meio da multidão, e outro talvez na saída, né? Mas normalmente o que os três querem descrever, Mateus, Marcos e Lucas, eles querem descrever que houve uma cura, né? E aí fazer com que a figura de Jesus apareça. Maravilha, pastor. Olha, se saiu bem. Ainda tem mais uma meia dúzia de perguntas aí difíceis hoje, né? Mas eu creio que Deus há de conceder capacidade e sabedoria ao pastor. Vamos lá então para o próximo problema, né? De aparente contradição. Quando nós olhamos para João capítulo 2, Jesus está lá naquilo que nós chamamos de a purificação do templo, né? Isso. Ele expulsa alguns camaradas que estavam fazendo algumas coisas que não eram legais, eram contra a vontade de Deus no pátio do templo, né? É interessante que João 2 é colocado que a purificação do templo de Jerusalém foi feita no início do ministério de Jesus. Já os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, colocam no fim do seu ministério. E aí? Houve um erro de datação da parte de João, ou como que nós podemos explicar esse texto? Isso, trocando aí por uma linguagem mais popular, né? Foi no início, a purificação foi no início do ministério de Jesus ou no final? Uhum. Ou houve duas? Uhum. Então temos aí três possibilidades de explicação, né? Mas vamos lá então. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles vão narrar uma única viagem de Jesus para Jerusalém. E nessa uma única viagem de Jesus para Jerusalém, eles vão mencionar a limpeza do templo. Só que essa viagem nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, ela acontece lá quase no finalzinho do ministério de Jesus. Então, consequentemente, acaba entrando no final do ministério de Jesus. Não há outra possibilidade de onde colocar essa purificação. Já o João, que escreve um pouquinho diferente, ele vai colocar no início do ministério de Jesus. Ele vai narrar lá a transformação da água em vinho num casamento e vai citando detalhes ali que dão a entender
que há realmente duas purificações do templo, uma no início do ministério de Jesus e outra no final do ministério de Jesus. Então, pastor Natan, o tempo do ministério de Jesus é uma coisa plausível, né? Foi o suficiente para que uma cultura, a liderança corrupta lá do templo voltasse novamente ao templo e praticasse lá as suas extorsões, cobrava altos impostos do povo, exigia muitas coisas do povo, e que fez com que Jesus fez uma limpeza logo no início do seu ministério e outra então no final do ministério. Então existem essas possibilidades aí. Pode ser que foi só essa de João, pode ser que foi só essa dos sinóticos, que é no final, ou pode ser também que foram as duas purificações no ministério de Jesus, que é o mais plausível, né? Maravilha! Gostaria de aproveitar esse momento para relembrar que nós temos em nosso portal batistapioneira.edu.br descrito ali os nossos cursos que temos a oferecer à comunidade à nossa volta. Acesse nosso portal, saiba um pouquinho mais dos nossos cursos presenciais, também dos nossos cursos em formato EAD. Faço questão de lembrar aqui que estamos trabalhando com todo afinco, com toda a dedicação para oferecermos em tempo hábil, no tempo que Deus nos permitir, o nosso curso de bacharelado em teologia em formato EAD. Estamos encaminhando toda a papelada, temos o tempo diante do Ministério da Educação para respeitar, mas esperamos no Senhor poder oferecer o mais breve possível. Ore por essa instituição, por todo o processo, para que o Ministério da Educação ache por bem liberar, né, toda a burocracia para a gente poder oficializar e oferecer àqueles irmãos que não conseguem sair do seu ambiente de trabalho, de vivência, para vir até Ijuí para cursar teologia, mas desejam, se sentem chamados. Então ore por nós, por toda a equipe que tem trabalhado, para que a gente possa alcançar essas pessoas que também desejam se preparar para o ministério pastoral ou missionário. Também faço questão de lembrar que o pastor fará parte do nosso corpo docente, vai estar conosco lecionando no bacharelado em formato EAD. Também relembro do nosso programa de capacitação ministerial. Pode ser que você tenha servido em sua igreja local e sente aquela necessidade de conhecer um pouquinho mais das Escrituras, conhecer mais a respeito do serviço no reino de Deus e lhe falta opções de material. Nós temos oferecido material em formato EAD de curta duração, cursos com uma boa base bíblica e que com certeza vão potencializar o seu serviço aí na sua igreja local. Então acesse fbponline.com.br e conheça os nossos cursos do programa de capacitação ministerial para que você possa estar aproveitando aquilo que nós temos a lhe oferecer. São cursos livres, excelentes, e temos pessoas do Brasil todo cursando o nosso programa de capacitação ministerial e temos tido um feedback muito positivo a respeito dos nossos cursos. São os professores do nosso bacharelado que dão esses cursos. Então, acesse o nosso portal e conheça um pouquinho mais. Temos aí também um pequeno vídeo a respeito do nosso curso de Parábolas de Jesus. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Dentro do programa de capacitação ministerial da Faculdade Batista Pioneira, nós estamos lançando um curso As Parábolas de Jesus, no qual nós queremos estudar e aprender sobre um dos principais métodos de ensino que Jesus utilizou. Nós vamos estudar o livro As Parábolas de Jesus e seu ensino sobre o reino de Deus, que é um material que eu escrevi há alguns anos atrás com os meus estudos do bacharelado em teologia, depois também de mestrado, e foi lançado recentemente como um livro. Nesse livro são estudadas mais de 40 parábolas, analisadas, interpretadas e aplicadas à vida pessoal, além de toda a parte de conceituação, de interpretação das parábolas. Eu quero compartilhar isso com você e estudarmos juntos para que você possa utilizar isso na sua vida pessoal e também no seu ministério. Eu sou o pastor Clayton André Kuhn, sou diretor da Faculdade Batista Pioneira e vou acompanhar você nessa disciplina. Você é nosso convidado especial.
Se você teve interesse por o nosso curso de parábolas ou deseja conhecer um pouquinho mais de nossos cursos, acesse o nosso portal fbponline.com.br. Estamos com uma super oferta em todos os nossos cursos. Você tem 50% de desconto na inscrição de qualquer um dos cursos. Já era um preço super acessível, R$ 49,90. Agora está por R$ 24,50. Basta você acessar o portal, adquirir o curso e usar o cupom NOVIDADE PCM, tudo em letras maiúsculas, e assim você vai ter 50% de desconto em qualquer um dos cursos. Aproveite e indique para os irmãos de sua igreja. Pastor, temos aqui participação de vários irmãos e temos o pastor Miguel Hund, de Eldorado, mandando uma saudação ao senhor. Olá, pastor Miguel. É um prazer tê-lo conosco aqui. Um grande abraço. Saludos. Isso aí. Muito obrigado pela participação, pastor Miguel, e muito obrigado por todos aqueles que estão participando conosco. Pode interagir nos comentários, a gente tem grande alegria em ver a interação dos irmãos. É para nós um grande prazer ter a participação da Igreja de Jesus. Está indo longe a live, hein, pastor? Eu acho que está indo longe, hein? Vamos mostrar então que está indo mais longe, né? Nós temos familiares assistindo nos Estados Unidos, em Dakota do Sul, e também familiares na Alemanha, próximo à cidade de Berlim. Então, vocês que estão aí nos assistindo, né? Então, um grande abraço para vocês aí, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Maravilha, maravilha. Muito bom ter todo esse povo conosco, né? De momento a gente está fazendo só em português. Em outro momento a gente começa a fazer em línguas estrangeiras. Falar em línguas, né? Em línguas. Pastor, vamos lá para o segundo bloco de perguntas. Temos algumas perguntas desafiadoras aqui. A pergunta seguinte que nós temos é referente ao texto lá de Mateus 8:22, que é a respeito do seguinte: Jesus ele traz uma palavra a um homem que desejava segui-lo, né? Okay. E o homem queria segui-lo e ele diz: olha, espera só eu sepultar meu pai, né? E daí Jesus traz uma palavra meio estranha para ele, uma frase que é a seguinte: olha, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Peraí, que negócio é esse? Morto sepultando morto. É algo que parece meio fora da lógica até, né? Como explicar essas palavras de Jesus? Parece não ter sentido isso. O que o senhor diria? Parece que Jesus aí está mais para funerária, né? Mas o que acontece? Provavelmente, esse homem que se dispõe a atender ao pedido de Jesus, que quer seguir Jesus, ele tem os seus familiares que não são cristãos, não são crentes, não são convertidos a Jesus. Então existe essa possibilidade aí de Jesus dizer para esse homem: olha, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, ou seja, deixa os não convertidos cuidarem do sepultamento dos não convertidos, né? Então é uma linguagem figurada, mas que Jesus encontra para poder dizer e dar uma resposta a esse homem quando ele coloca essa desculpa aí de querer sepultar o pai. Vamos pensar aí para nós: será que o pai desse cara já tinha falecido? Talvez o pai dele poderia viver 1 ano, 5 anos, 30 anos ainda, né? Então esse filho, esse homem, ele ia esperar todo esse tempo para seguir Jesus. Então, no fundo, por trás aí o que Jesus quer dizer é que o discipulado requer uma forte disposição e renúncia para poder seguir a Jesus. Nós não podemos viver entre dois senhores, tentando agradar os dois. Ou agrada a Jesus, que é o único Senhor, né? Ou não agrada a Jesus. Então é isso que Jesus quer dizer, né? Deixa que os não cristãos cuidam dos não cristãos, mas você vem e segue-me e vamos cuidar daqueles que já são convertidos, daqueles que estão espiritualmente vivos. Maravilha, um grande desafio de Jesus também aos nossos corações, né? Não é só tirar dúvida, a gente está tirando aplicações para a nossa vida também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando a gente fala da palavra de Deus, tem edificação. Então, temos um outro desafio aqui, pastor. O texto de 1 Timóteo 2,15 diz o seguinte: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso.
Olhando para esse texto aqui, meio estranho parece, né? De Paulo, parece que ele está contrapondo a verdade de que só Jesus salva. Peraí, o texto está dizendo aqui que a mulher será salva dando à luz filhos. E a mulher que não tem filhos? E a mulher solteira? Elas não têm possibilidade, então, de salvação porque não geraram filhos? Como explicar esse texto complicado aqui, pastor? Puxa, pergunta cabeluda, hein, pastor? Mas vamos lá, então. O que acontece aqui é que Paulo está escrevendo para Timóteo, no capítulo 2, e Paulo está passando instruções ao pastor Timóteo sobre como deve ser o culto, a adoração litúrgica, cultica, enfim, como as pessoas devem se comportar durante o tempo do culto que está acontecendo. Lembrando que os cultos naquela época, pastor Natan, aconteciam na casa de uma família. Então nós não podemos pensar em templos, megatemplos como nós temos hoje, que comportam 500 mil pessoas. Aí, nessas igrejas lá daquela época, eram famílias pequenas, né, que se reuniam na sala de uma casa para poder, de alguma forma, cultuar a Deus. Então, Paulo vem falando sobre isso e ele, inclusive, diz para Timóteo que a mulher não deve pregar, a mulher não deve ensinar, né, e a mulher, se quiser saber alguma coisa, que aprenda em casa com o seu marido, né? 1 Coríntios capítulo 14 também Paulo fala isso, né? Bom, aí a mulher está totalmente fora da salvação, nem sequer aprender pode, né? Como que nós vamos explicar essa pergunta difícil aí? Nós temos que entender aí que naquela época havia muitos deuses e um dos deuses lá era a deusa Diana. Essa deusa Diana, filha da deusa Cibele, que era a mãe dela, ela conta que a mãe, a Cibele, sofreu muito na hora do parto. Por isso, a Diana também era a deusa das parturientes, né? E como a Diana havia sofrido muito para nascer, a mãe dela também tinha sofrido muito, muito, muito. Qual foi a conclusão que essa deusa Diana chegou? Ter filhos é muito sofrido. Então, eu quero aconselhar as mulheres que não tenham filhos. Por isso, talvez que Paulo vai dizer para as mulheres, tenham filhos, né, e vocês serão salvas por Deus, né? Não precisa aí ter medo que o parto vai ser difícil, que o filho vai ser difícil, né? Porque, Timóteo, presta atenção, quem vai cuidar das mulheres na hora do nascimento é Jesus Cristo, não é a Diana, né? Até porque ela sofreu e não gostou, então para Deus não serve muito, né? Então veja, Paulo vem falando aí da questão que a mulher não pode aprender, não pode ensinar na hora do culto, né? Mas ele faz uma declaração interessante aqui. Ele vai dizer que, no entanto, contudo, a mulher será salva dando à luz filhos, né? Puxa, que negócio é esse? Então, se uma mulher tem filhos, ela não precisa de Jesus, ela se salva, né? Mas não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo aqui, o que Paulo está querendo ensinar aqui, que é o mais correto, né, é dizer que através do nascimento de filhos, através do papel de mãe e esposa, a mulher então estará mostrando a sua força ética, estará mostrando o seu espaço, o seu lugar exato dentro da igreja e dentro da sociedade em geral, que naquela época era um mundo muito depravado no sentido familiar e religioso, né? Então, Paulo não está querendo dizer que a mulher vai se salvar tendo filhos, mas ela terá a sua dignidade restaurada no momento em que ela se torna esposa e que ela se torna mãe. Por quê? Porque talvez as mulheres daquela época, elas não tinham vez, não tinham voto, elas eram muito discriminadas e oprimidas. Quando elas conhecem a igreja, o que acontece? Elas têm liberdade de expressão e elas começam a falar muito, né? E, inclusive, aí parece que estão quase que pregando uma certa
heresia, se podemos dizer isso, porque elas estavam ensinando que o homem veio da mulher. Né? E aí Paulo vai entrar e vai dizer para o Timóteo, olha Timóteo, não é bem isso como elas estão ensinando aí. O que acontece é que primeiro foi formado Adão, depois a Eva e assim subsequentemente, né? Então não podemos dizer, concordar com o ensino dessas mulheres aí que estão dizendo que primeiro foi formada Eva e depois da Eva, como mulher, como mãe, veio Adão. Não é assim. Então elas haviam invertido o processo da criação. Então por isso que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção para Timóteo e pedir aí um certo cuidado no ensino, naquilo que as mulheres estavam ensinando. Né? Mas a grande consolação para as mulheres vem quando ele vai falar, né, que elas terão filhos, né? E assim então a sua dignidade, a sua ética será restaurada. Né? Então é isso que a gente pode dizer. E se nós aplicarmos isso aí, o espectador que está aí nos assistindo, né? Veja que a cultura hoje é mais ou menos a mesma. Tem muitas regiões aí, muitos países do mundo, nós temos essa cultura que a mulher não quer ter filhos para não estragar o corpo, veja só. Né? Então parece que também está indo contra os ensinamentos de Deus, que é de povoar a terra para que a sua palavra seja perpetuada. Maravilha, pastor. Uma pergunta difícil e uma boa explicação é capaz de sanar uma dúvida, como o pastor disse, uma dúvida cabeluda, né? Como complicado. Então vamos adiante. Tem agora uma pergunta interessante. Essa pergunta, logo que eu me converti, eu comecei a ler bastante a Bíblia, conhecer da palavra de Deus, e a gente vai na sequência, passa os evangelhos, começa Atos, né? E eu me lembro que logo que eu comecei Atos, eu me deparei com uma aparente contradição na Bíblia, né? A respeito da morte de Judas Iscariotes. Nós temos ali, então, dois textos que os amados irmãos que estão nos acompanhando podem abrir, que é Mateus 27, versículo 5 e Atos 1:8. É interessante, pastor, que ali é relatado a morte de Judas, e parece que Judas teve duas mortes, né? Porque em Mateus, a Bíblia diz que ele enforcou-se. Em Atos, diz que ele caiu e o seu corpo se partiu, espalhando os intestinos pelo chão. Peraí, ele se enforcou ou ele caiu e partiu o seu corpo, né? Será que ele ressuscitou e morreu de novo, né? Que negócio é esse, pastor? Parece que o Lucas, que escreveu Atos, ele está mais para médico legista do que para escritor, né? Mas o que acontece é que as duas questões aqui, as duas respostas são verdadeiras. O Mateus vai descrever como aconteceu a morte do Judas, que ele, após trair Jesus, ele foi e se enforcou, né? Então ele não vai entrar em detalhes o que aconteceu com o corpo. Mas o historiador Lucas, ele então provavelmente vai mencionar o que aconteceu com o corpo de Judas após um tempo de morte, de que ele estava enforcado e já num estado aí de decomposição. Esse corpo pode ter caído, e como já estava em estado de decomposição, quando caiu talvez sobre uma rocha muito aguda, pontiaguda e tal, então o corpo acabou abrindo e esparramando aí os intestinos, as vísceras e tal, né? Então é isso que acaba acontecendo. Essa seria aí uma questão aí mais passível de crédito, né? Uma outra questão aí que alguns historiadores também abordam é a questão de uma possível variante textual, ou seja, um parênteses, né? Porque Lucas vem relatando aí a fala de Pedro, o sermão de Pedro, e aí como que se ele pegasse aquela informação do corpo de Judas, que caiu e se arrebentou, colocasse essa informação ali dentro, abre parênteses, coloca informação, fecha parênteses e continua relatando a fala, a mensagem de Pedro,
Então, alguns querem dizer assim que o Lucas, na sua pesquisa, pegou essa informação e colocou dentro ali da pregação do apóstolo Pedro, só para que o leitor, o ouvinte, tivesse essa informação adequada do que teria acontecido com o corpo de Judas, né? Então, é isso aí que se sabe, né? Então, não é nenhuma contradição, mas uma explicação complementa a outra. Então, Mateus vai dizer como foi a morte e Lucas, em Atos, vai dizer o que aconteceu com o corpo de Judas depois que ele estava morto já há alguns dias, né? Muito bom, pastor. Realmente fica meio tenso olhar dois textos assim, só que algum deles tem que estar errado, mas aí está uma boa explicação. São visões diferentes a respeito do mesmo fato. Vamos adiante, então. Temos dois textos lá na epístola de 1 Pedro. Os textos são os seguintes, se você deseja nos acompanhar, é 1 Pedro 3,19 e 1 Pedro 4,6. Ali, Pedro dá a entender que o evangelho é pregado também a mortos, para que vivam conforme a vontade de Deus. Pastor, olhando esses dois versículos de 1 Pedro, será que poderíamos dizer que há possibilidade de pregar aos mortos? Ou ainda, será que Pedro ele acreditava um pouquinho na doutrina do Espiritismo em relação à reencarnação, contato com os mortos? Como explicar um texto difícil, ou melhor, dois textos difíceis numa epístola tão pequena? Isso. O nosso espectador aí deve saber que nós não podemos criar uma doutrina em cima de um texto difícil como esse, que talvez é um dos textos mais estudados, mais debatidos do Novo Testamento, pastor Natan, por causa da sua dificuldade de compreensão, né? Então, o que nós temos que entender aqui é que Paulo fala Pedro fala no capítulo 3, versículo 18 e 19, aparentemente de espíritos que foram desobedientes lá na época de Noé, quando o Noé construía a arca e Deus pacientemente esperava estas pessoas. Então, parece que o Pedro está fazendo menção a esses espíritos aí que foram desobedientes naquela época, né? Então, talvez anjo, mal, espírito maligno, alguma coisa do tipo, né? E então ele fala que Jesus, quando ele ressuscitou, ou enquanto estava ainda entre a morte e a ressurreição ali, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Mas o que acontece aí? Pedro não está dizendo que Jesus foi evangelizar esses espíritos em prisão, esses prováveis anjos caídos ou algo do tipo. Ele foi apenas mostrar as suas marcas da crucificação e da ressurreição. Ele vai dizer, olha aqui, eu venci, eu ressuscitei, eu venci o pecado, eu venci a morte, enquanto que vocês, espíritos, vão ficar aí condenados para sempre. Então, o máximo que se pode dizer é isso aí. Depois, Pedro vai dizer aí no capítulo 4, versículo 6, por isso que o evangelho também foi pregado a mortos, né? Puxa, será que alguém que já morreu ainda pode ser evangelizado? Né? Então, temos que clarear bem as coisas aqui. O que Pedro está querendo dizendo aqui, é que aquelas pessoas que estavam vivas receberam a mensagem do Evangelho, aceitaram essa mensagem do Evangelho, sofreram na carne. O que é esse sofrimento na carne? É a morte, é a consequência do pecado. Então essas pessoas morreram. Só que antes da morte delas, o que acontece? Elas já receberam a mensagem de Cristo e acabaram se convertendo, né? Então não dá para dizer assim que o evangelho está sendo pregado a mortos e existe uma segunda chance, vamos reencarnar e vamos levar um tempo aí, mas vai dar certo. Não é assim. O que a Bíblia nos ensina é que uma vez morto, ou está no céu ou está no inferno, né? Então essas pessoas aqui, esses mortos que Pedro está falando, que o evangelho foi pregado para eles,
é que estavam vivos e que agora já morreram, né? Mas mesmo assim, mortos na carne, mas vivos no espírito, e essas pessoas estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Então tem aí muitas explicações, mas o que Pedro realmente quer dizer que não existe salvação depois do inferno. Jesus apenas foi a algum lugar mostrar aos espíritos que ele venceu, né? E os mortos aqui, que sofreram na carne, então eram pessoas vivas que haviam aceitado o Evangelho e que agora, quando Pedro escreve a sua carta, essas pessoas já tinham falecido. Apenas isso. Ótimo, ótimo. Uma boa explicação. Um texto dificílimo, né? Então fica aí o registro dessa boa explicação. Pastor, a nossa pergunta seguinte, parece que o nosso irmão Paulo estava meio confuso a respeito de bebida, né? Olha só, temos aqui 2 textos em que ele está falando, dando conselhos a respeito do vinho, né? Uma bebida bem comum no mundo da época, e parece que Paulo estava meio indeciso aqui, né? Pode, não pode, né? É interessante que quando a gente olha para Efésios, no capítulo 5:18, ele aconselha de que os irmãos não deveriam se embriagar com o vinho. Mas quando a gente olha lá em 1 Timóteo 5:23, ele dá um conselho a Timóteo. Ele diz: Timóteo, bebe um pouco de vinho. Daí a gente fica se perguntando aqui, como entender um negócio desse, né? É ou não é? Bebe. Bebe ou não bebe, né? Ou ainda assim, para a igreja não bebe, para o pastor bebe. E aí, né? Isso, né? A carta a Timóteo, que libera um pouco aí de bebida alcoólica, é uma carta pastoral, é para o pastor, né? E aí? Enquanto que para os membros leigos é totalmente proibido, né? Que confusão, né? Como explicar então, pastor? Como vamos explicar isso? Bom, em Éfeso, ou naquela região ali, na época, já havia uma espécie de geladeira que estava dentro da terra. Os caras cavocavam um pouco, encontravam água fria e colocaram um garrafão de vinho da época, um barril, alguma coisa, naquela geladeira embaixo da terra, né? O que acontecia então? Quando as pessoas vinham, os viajantes e outros de fora, e até os próprios ali da cidade de Éfeso, né, e outras cidades próximas, vizinhas, sabiam que lá tinha vinho gelado, né? Então as pessoas iam para lá e se enchiam de vinho. E Paulo vem escrevendo então nessa carta de Éfeso para que as pessoas não se embriaguem, não se encham com vinho, mas se encham com o Espírito Santo, tendo aí uma boa relação familiar, tendo aí uma boa relação de trabalho, tendo aí uma boa relação de casamento e tal, e isso faria dessas pessoas então com que elas fossem cheias do Espírito Santo. Bom, então aqui nós temos um caso de embriaguez, né? Já o caso de Timóteo, que o próprio Paulo vai dizer, bebe um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades, né? Então na época se acreditava, e até hoje ainda se acredita, né, que o vinho tinha algumas qualidades aí curativas, né, que podia sarar o estômago do Timóteo, né? Então por isso que ele está autorizado a beber um pouquinho de vinho, né? Não é um litrão, né, mas um pouquinho, como assim a caráter medicinal, né? Nada mais do que isso, né? Mas só lembrando aí, pastor Natan, que hoje nós temos aí uma medicina muito avançada, né? Nós temos medicamentos, nós temos o popular omeprazol, né? Que pode ser usado no lugar do vinho. Que bom, que bom. Então não use como desculpa, né? Exatamente. E daí entra muitas vezes na desculpa, a minha dose é desse tamanho, né? A minha é desse. Então tome muito até cuidado. porque, pastor Natan, nós estamos numa cultura mais ou menos alcoolizada, dependentes aí de produtos químicos, né? Então não é conveniente aí que alguém vai experimentar como forma medicinal e possa aí cair numa dependência excessiva e não consiga mais se libertar, vindo a prejudicar aí seu trabalho, sua vida, sua família, né? Trazendo uma série de dificuldades, né? Então é melhor prevenir do que buscar depois a solução para um problema, né?
Verdade, verdade. Tome cuidado com o vício. A Bíblia nos diz que o homem é escravo de tudo que o domina. Então, quando não consegue dizer não, já é um viciado. Não precisa beber horrores para ser um viciado. Pode ser a pequena quantidade. Se você não consegue dizer não, você já é escravo. Então, temos aqui uma última pergunta, pastor. Agora, a respeito daquele momento em que Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Nós temos alguns relatos bem detalhados a respeito daquele tempo que Jesus esteve no deserto, né? Mas é interessante ver que o Evangelho de Marcos não narra a tentação de Jesus, né? Ele parece não dar muita atenção para os detalhes que outros evangelhos colocam. Como a gente poderia explicar essa relação de Marcos com, por exemplo, Mateus, que detalha de uma forma bem mais específica a tentação? Isso. Mateus vai descrever a tentação de Jesus numa lógica sequencial ascendente, né? Ou seja, parece que a tentação, parece não, ela começa no deserto ali com coisas pequenas, com pão, né? O diabo oferece para ele, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Logo na sequência, a próxima tentação, o diabo vai para a cidade. Então veja aí, nós temos deserto, cidade, e depois o diabo vai mostrar para Jesus todos os reinos do mundo. Então veja só, deserto, cidade e mundo, né? Então quem é aí dominado por uma certa ganância, o maligno está oferecendo todas as condições para chegar gradativamente a essa posição. Então Marcos escreve aí com um pano de fundo judaico, e ele então coloca logo no início do seu evangelho a genealogia de Jesus Cristo, porque isso era um fator muito importante para o contexto judaico. Já Marcos, que vai escrever aí aos Romanos, os romanos são diferentes, eles não querem saber de onde um escravo vem. O que o romano quer? Ele quer saber quanto um escravo pode produzir, né? Então, a descendência dele, a ascendência dele, isso aí não importa, né? O que importa ao Império Romano, quanto o escravo pode produzir, né? Então, por isso que a ênfase de Marcos em relação a Jesus é mais assim vinculada ao escravo, né? Jesus como escravo. Por quê? Porque no contexto romano, sempre quando havia conquista de um povo, e esse povo era transformado em escravo, então o interesse do Império Romano era na produtividade daquele escravo e não da onde ele vinha. Então por isso Marcos não menciona sim, muito brevemente, que Jesus estava no deserto sendo tentado, né, e que os anjos estavam ali cuidando e guardando, né? Bom, Lucas então vai colocar um pouquinho mais adiante, lá no capítulo 3, né, e também numa ordem invertida. E aí a pergunta é, por que Lucas coloca a genealogia de Jesus Cristo no capítulo 3 e Mateus inicia com a genealogia, né? Então o Lucas, que está num contexto mais gentílico ou pagão, então ele quer mostrar assim uma questão diferente em relação a Jesus. O momento em que inicia o ministério de Jesus, aí sim é muito importante dizer da onde que Jesus veio. Então vem a genealogia de Jesus ali naquele lugar. Quando Jesus já está adulto, já está iniciando o seu ministério. Aí Lucas entende que é legal colocar a genealogia de Jesus ali, enquanto que Mateus entende que precisa ser a primeira coisa, porque era importante no contexto judaico, né? E enquanto Marcos pensa, para os romanos isso aqui não interessa, só vou fazer aí uma pequena menção e isso é o suficiente, né? Maravilha. Pastor, terminamos as nossas perguntas. Foi difícil, O senhor se saiu muito bem. Olha, vou aproveitar e fazer o convite para um outro momento. Nós vamos ter ainda uma outra live, né, um segundo bloco, explanando outros textos que podem aparentar ser uma contradição, mas nós vimos hoje que tem uma boa explicação. O que falta muitas vezes é uma visão mais ampla sobre o texto e sobre o contexto. Então, teremos um outro momento. Fique atento às nossas redes sociais para saber quando vai acontecer essa nova live, a parte 2 dessa nossa temática. Semana que vem nós vamos ter uma live com a professora Marivete Kunz,
abordando os livros proféticos, trazendo uma mensagem para a atualidade. Gostaria de agradecer por sua presença, por sua participação, aqueles que interagiram em nossos comentários, aqueles que compartilharam o nosso muito obrigado. Deus abençoe sua noite, Deus abençoe sua família. Até mais!